Existe uma velha fábula sobre dois ratos. Um vive no campo, tem segurança, mas passa fome e frio. O outro vive na cidade, tem banquetes, fartura, abundância, mas vive sob o terror constante de ser caçado. A fábula te pede para escolher um lado. O problema é que, no mundo real, essa escolha nunca foi sua. Hoje a gente vai falar sobre o mecanismo que decide o que você quer, antes de você perceber que quer. E Denji, de Chainsaw Man, vai provar que nenhum queijo vale nada quando é outra pessoa que segura a armadilha. Pensa comigo por um segundo. Pensa comigo por um segundo. Você quer um emprego melhor, mas por quê? Porque genuinamente precisaria do que ele oferece? Ou porque alguém do seu ciclo conseguiu um igual e, de repente, o que você tem parece insuficiente? Você quer a casa maior, o carro novo, o número no salário, a viagem, a conquista. Mas de onde veio esse desejo? Foi construído por dentro, com calma, a partir do que você realmente precisa? Ou apareceu do nada, logo depois de ver a vida de alguém que não te conhece e que não te conhecerá? A psicologia chama isso de esteira posicional, o ciclo no qual o desejo não é formado pela necessidade real, mas pela comparação constante com quem está ao redor. Você não corre porque quer chegar em algum lugar. Você corre porque parar significaria ficar para trás. E ficar para trás, num mundo de ratos, parece a mesma coisa que morrer. Existe um dado que incomoda muito. Quando nos sentimos impotentes, pequenos, invisíveis, sem poder sobre nossa própria vida, o cérebro aciona um mecanismo automático. Começa a buscar bens, status e símbolos externos, não pela utilidade que teriam, mas para reparar o ego fragilizado. Comprar não é necessidade, é anestesia. Denji cresceu devendo. Não metaforicamente, literalmente. O pai havia contraído uma dívida com a Yakuza antes de morrer, e Denji herdou tudo. A dívida, o medo e a necessidade de continuar pagando. Adolescente, vendia seus próprios órgãos para conseguir comida. Trabalhava como caçador de demônios por centavos. Dormia num celeiro, com seu companheiro Pochita. Um demônio motosserra que era, honestamente, o único ser no mundo que se importava com ele. O queijo de Denji não era luxo. Era pão, era cama, era uma xícara de café quente. Era qualquer coisa que parecesse vida normal. E quando o sistema finalmente lhe ofereceu isso, quando a organização de caçadores o recrutou e prometeu comida, teto e pertencimento, Denji não pensou duas vezes. Aceitou. Ele não escolheu o queijo escolheu ele. E junto com o queijo vieram as armadilhas, as missões impossíveis, a manipulação disfarçada de cuidado. E Máquina, que entendeu, com uma clareza assustadora, que o ser humano mais fácil de controlar é aquele que nunca teve nada e, de repente, tem tudo a perder. O desejo fabricado pela escassez não é liberdade. É o nome mais sofisticado da jaula. E se você chegou até aqui e reconheceu o queijo que está correndo atrás, sem saber bem por quê, esse vídeo foi feito para você. O canal A Caixa existe para isso. Se inscreve, porque às vezes entender o mecanismo é o primeiro passo para sair da esteira. Epicuro era considerado pelos gregos o filósofo do prazer. O que a maioria das pessoas não sabe, porque a história gosta de simplificar, é que Epicuro era, na prática, o filósofo da subtração. Ele propôs uma distinção que 2000 anos depois ainda é mais honesta do que a maioria das estratégias de marketing moderno. Existem desejos naturais e necessários, como comida, abrigo e segurança. Existem desejos naturais, mas não necessários, como conforto extra e prazer estético.
E existem desejos vazios, riqueza infinita, fama, status e poder, que não têm limite e que, por definição, nunca podem ser completamente satisfeitos. O sofrimento, para Epicuro, não vinha da ausência de prazer. Vinha de confundir as categorias, de tratar um desejo vazio como se fosse necessário, de correr numa esteira que não tem linha de chegada e se perguntar por que a exaustão não passa. Mais de 2000 anos depois, o economista Thorstein Veblen descreveu o que Epicuro intuía: o consumo conspícuo. A ideia de que uma parte enorme do que consumimos não é consumida pela utilidade, mas pelo sinal que envia, pelo que comunica sobre quem somos na hierarquia social, pelo modo como nos posiciona em relação aos outros ratos na mesma corrida. Veblen diria que o rato da cidade não come o banquete porque está com fome. Come porque ser visto comendo o banquete é o que define sua posição. E a posição, não a comida, é o que parece importar. Aqui está o nó. Quando você não sabe distinguir o que precisa do que foi ensinado a querer, você nunca chega em lugar nenhum. Porque o destino foi projetado para se mover enquanto você corre. Seus desejos são moldados pela comparação, não necessariamente pela própria vontade. Dendi é o experimento mais honesto que a ficção contemporânea fez sobre isso. Seus desejos eram, no começo, brutalmente naturais e necessários. Comida, calor e não morrer. Numa escala epicuriana, Dendi queria apenas o primeiro nível, e mesmo esse lhe era negado. Mas à medida que o sistema passou a prover o básico, os desejos foram sendo substituídos por outros, plantados por quem controlava o acesso. Máquina não precisava de correntes para prender Dendi. Precisava apenas entender o que ele nunca havia tido e oferecer exatamente isso como moeda. Toque, pertencimento, aprovação, a sensação de ser visto. Dendi não estava correndo atrás do queijo. Estava correndo atrás da sensação de que finalmente existia para alguém. Isso não é fraqueza de Dendi. É o mecanismo de qualquer ser humano que foi feito sentir-se pequeno por tempo suficiente. Quando o ego está fraturado pela escassez, o cérebro para de distinguir entre o que nutre e o que apenas repara a aparência. Qualquer coisa que preencha o vazio serve. Fugir não é uma escolha quando ficar significa morrer. Mas correr sem saber para onde é a armadilha dentro da armadilha. Não vou te dizer para sair da esteira. Seria desonesto. Porque a esteira posicional não é fraqueza moral. É estrutura. É o ambiente construído ao redor de você, antes que você tivesse vocabulário para descrevê-lo. Ninguém escolhe nascer num sistema que confunde desejo com necessidade desde a infância. Ninguém escolhe a comparação como metro padrão de valor, antes de entender o que está sendo medido. E para quem cresceu como Dendi, sem nada, sem rede, sem ninguém, a esteira nem parece esteira. Parece a primeira oportunidade real de existir. Mas existe algo que Dendi encontrou no meio do caos que nenhuma armadilha conseguiu fabricar. Encontrou pessoas que o enxergavam. Não o caçador, não a arma, não o valor de uso. Ele, o menino confuso, impulsivo e ingênuo, que só queria pão e um pouco de calor humano. Aqui e Power, cada um à sua maneira torta, cada um carregando o próprio peso absurdo, ficaram. Não porque Dendi era útil, porque era ele. E naqueles momentos, nos intervalos entre uma missão e outra, havia algo que a esteira posicional não consegue oferecer. Conexão real. A sensação de que sua dor existe para alguém além de você. Epicuro estava certo sobre isso também. No centro de sua filosofia, muito além do prazer, estava a amizade. Não como luxo,
como necessidade fundamental, como um dos poucos antídotos reais ao sofrimento, que vem de desejar o que não pode ser satisfeito. Em um mundo de ratos, encontrar alguém que entenda a sua dor talvez seja a única liberdade real que existe. Não é solução, não é saída da esteira, não é o fim da comparação ou da escassez. É algo mais simples e mais raro. Ser visto como você é, e não como o queijo que carrega. Seus desejos foram moldados antes que você soubesse que estava sendo moldado. Isso é real e merece reconhecimento. Você não escolheu a escassez que gerou a fome. Não escolheu o sistema que usou essa fome contra você. Mas existe uma pergunta que Epicuro faria agora e que é mais difícil do que parece. O que você está correndo atrás hoje é o que você precisa ou é o que o vazio foi ensinado a pedir? Não precisa responder agora, mas vale ficar com a pergunta. Porque a diferença entre o rato do campo e o rato da cidade não está no tamanho do banquete. Está em saber, conscientemente, com os olhos abertos, o que você escolheria se o medo não estivesse segurando a escolha por você. Você não é só o que a escassez fabricou, e o queijo nunca vai provar isso por você. Não julgue as escolhas de quem vive na sobrevivência. E quando encontrar alguém que entenda a sua dor, não deixa passar. Cuide-se.